impõe, mas Deus mostrava para mim que pessoas que não conseguem ver além do rótulo e que estão sempre discriminando os outros vão ficar do lado de fora. Esta igreja não tem espaço para esse olhar crítico. Amém, queridos? Fiquei feliz hoje porque conheci aquela irmã que está ali, eu esqueci o nome, irmã Naí. Foi um prazer te conhecer um pouco de Rio Pardo, a cada rosto que aqui está. Muito obrigado pela paciência de estar me ouvindo, mesmo estando tão limitado, mas eu quero dividir algo de Deus contigo. Há momentos na vida da gente que parece que tudo chegou ao fim, não tem mais jeito. Certa vez, eu vou entrar bem no texto que nós lemos. Jesus estava no Monte das Oliveiras, já nos dando o primeiro exemplo. Jesus foi dar um estudo, mas horas antes do estudo, ele estava no monte buscando o que ensinar, com o que alimentar. Jesus sabia que para alimentar alguém no templo, tem que buscar do alto. Jesus desce do templo, e está bem assim no texto, e agora ele está ensinando. Ele desceu do monte e está no templo ensinando. Eu não sei qual era o tema do estudo, se era cura interior, se era dízimos e ofertas, que é mistério para tanta gente. Não sei sobre o que era, se era o Pentateuco, eu não sei qual era o tema do estudo. Eu sei que esse estudo foi interrompido por duas classes de pessoas: fariseus, que ocupavam um lugar de destaque, pois mandavam nos Deus, e os escribas, que eram... Quem eram os escribas? Os escribas eram a gráfica da época. Como não havia como imprimir, eles editavam e reeditavam em punho a lei sobre peles, a ponto de decorar a lei, e por isso serem chamados de escribas e doutores da lei. Jesus desceu do monte, está dando um estudo, e esses dois tipos de pessoas não estão no estudo. Eu sei demais para estar aqui. Eles não tinham ido àquela aula, mas o certo é que esses homens interromperam a linha de raciocínio, aquilo que Jesus estava ensinando, interromperam a aula e trouxeram consigo o motivo para tudo, porque, mestre, o senhor deu falta de mim, eu não estava na aula, mas a causa é nobre. Olha quem eu peguei adulterando. E lançaram ela no meio, para sua vergonha. Pegamos essa mulher agora adulterando. Eu não vi na aula, mas Jesus, eu trouxe o motivo comigo. Tem como tu dar uma estrelinha para mim? Bota uma estrelinha na minha testa. Peguei essa sem vergonha. Faz tempo que eu estou no bico dela. Existe um tipo de pessoa que ele tem predisposição para perseguir e julgar, e nenhuma disposição para amparar. É tipo Unimed, a nossa vida é cuidar da sua. Estavam atrás dela e na insistência a pegaram no ato, adulterando. Como Jesus é o mestre que disse, entre tantas coisas, ele disse isso: eu não vim invalidar a lei, eu vim fazer com que a lei seja cumprida. E esses espertinhos disseram assim: pegamos, e agora vem a intenção ruim do coração. Pela lei, aquela que tu não veio invalidar, a lei diz que Moisés escreveu na lei que essas mulheres têm que ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Preste atenção. Eu entendo que Jesus é Deus. Você entende? Diga amém. Amém. Mas eu entendo que Ele também foi homem. Você entende? Diga glória. Glória. E quando Jesus é homem, palmilha sobre essa terra, eu e
você devemos permitir que Jesus seja tão humano quanto teve a pretensão de ser. Ele foi humano. E eu devo entender ele como homem. Mas eu devo entender também o que foi escrito em Filipenses 2:5 em diante, que diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que o Senhor lhe deu um nome que é sobre todo nome. Por que tu puxaste esse texto neste momento, irmão Paulo Farias? Porque eu quero que você entenda que ele foi homem, mas neste momento aqui eu quero que você veja ele como Deus. Jesus, a lei manda matar. E tu que não veio validar a lei, o que tu me diz? Te peguei. Tantos pregadores se detêm em que Jesus escrevia na terra. Alguns até arriscam algumas palavras. Ele escreveu hipócritas, mas Deus, pelo Espírito Santo, me mostrou algo diferente. Você quer ouvir? Diga glória! Glória! Jesus está numa sinuca de bico, perdoem a palavra. Estão tentando encurralar Jesus. Ele é o advogado. Ele pode usar de jurisprudência que a lei é a favor de si mesmo. Mas ele acompanha Jesus não mais como homem, mas como Deus. Ele vai escrever na terra. Esta mulher vai ser apedrejada pela lei. E eu quero que você veja Jesus escrevendo na terra não como homem, mas como Deus. Aleluia. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Quando Deus desce na terra e bota o dedinho na terra, ele não diz uma palavra, ele mexeu na terra. E o Espírito Santo me levou até lá, Gênesis 1, 26, 27, onde o mesmo Deus diz, façamos o homem. E Deus fez o homem do pó da terra. Quando Jesus se abaixa e mexe na terra, minutos antes da execução dessa mulher, Ele está nos levando, está nos enviando até a origem, que quer dizer, Gênesis quer dizer origem. O dedo de Deus está tocando no pó novamente. Ele está dizendo assim, se ela errou, é só voltar no início. Se ela errou, ela tem direito de ser perdoada e recomeçar. O discurso do silêncio de Jesus, deixa eu falar dessa forma, desculpa, não sei de outra forma. O silêncio de Jesus falou tanto que o dedo dele está no pó, esfregando, e o silêncio dele está dizendo assim para aqueles homens, é óbvio que ela errou, olha aquilo que ele é feito. É de pó. Tem algum pó melhor que ela aqui? Tem algum pó capaz de julgá-la aqui? Certa vez Jesus disse assim, eu não preciso que o homem dê testemunho de mim, porque eu bem sei o que tem dentro do homem. Essa mulher é pó. Por isso ela errou. Ao esfregar o dedo no pó, o silêncio de Deus está dizendo assim, é disso que somos feitos. Se ela errou, ela pode voltar até o início. Se ela se arrepender, tem perdão para ela também. Agora vem a frase que Jesus realmente não pode invalidar a lei. Ele diz assim, vamos fazer o seguinte. Eu creio que o dedo dele fazia algum barulho. Vamos fazer o seguinte. Quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E não eu. Mas a Bíblia diz que do mais velho ao mais moço, começou a largar a pedra. Vieram como um só, uma só acusação, mas estão indo embora um a um, largando suas pedras.
E como aquele que toma pedrada, ele está sempre de olho fechado. Ela não viu. Mas Jesus disse assim: mulher, oh, aleluia, eu sinto Deus aqui, querido. Aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele pergunta. Vê como ele gosta de relacionamento, né? Ele está vendo tudo. Ninguém te condenou. E ela abriu os olhos e disse assim: ninguém, Senhor, ninguém. Que grande livramento para quem estava no fim. O momento era de fim. Mas Deus abre uma lacuna. Deus pega aquele ponto final e deixa eu falar um chavão. Ele faz uma vírgula, porque só acaba quando ele diz que acaba. Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém. Agora vem uma promessa seguida de um mandamento: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você pode aplaudir sim o Senhor Jesus. Há momentos que parecem fim, mas não é. O Espírito Santo me dá autoridade, me dá legalidade para dizer para ti: sempre podemos recomeçar, se arrependidos. Há um senso de justiça, é verdade. Há um senso de justiça. Deus falou comigo ali, sentadinho ali, onde está aquele irmão? Que tem que acabar. Nós não fomos chamados para um ministério de julgamento. Nós temos que interceder. Nosso ministério é de intercessão. Estamos julgando as pessoas que nós não intercedemos por ela ainda. Uma vez eu era gerente de um mercado e tinha um rapaz que ele empinava a moto e quase atropelava os clientes. Eu tinha uma raiva dele, porque tinha senhoras que saíam com a sacolinha assim e ele passava com a moto empinada. Eu digo: vai me matar um ainda? Fiquei com uma raiva dele, já liguei para a polícia, já tinha denunciado ele e nada acontecia. E um dia eu já chegava pensando nele no trabalho: ninguém faz nada com esse cara aí. E Deus falou comigo: tu já jejuou por ele? Eu digo: meu Deus, vou perder tempo com um homem desse. Jejuei. Comecei a jejuar por ele. Na verdade, jejuei por ele na sexta. No sábado ele entrou curvado dentro do mercado e disse assim: ô pastor, tô mal, me ajuda. Eu já peguei uma mãozinha, já bati para ele, já ficamos amigos. Temos predisposição para julgar e nenhuma para amparar, queridos. Que isso seja passado. Que essa palavra nos tire da sala de aula, amém? Deus de toda a glória. Outra vez estou indo para pregar em Cruzeiro do Sul e estava de carona. E o casal que me levou passou bem cedo. Disse: Paulo, tem que ser agora. Carona a gente não escolhe a hora, né? Aí eles pararam ali em Lajeado, no bairro Conserva, num orfanato chamado Os 300 de Gideão. Quem conhece? Diga amém. Alguém conhece Lajeado? Um orfanato chamado Os 300 de Gideão? Eu fiz amigos ali. Eu cheguei ali pensativo. Esse egoísmo, eu estou falando de coisas que são da minha vida, você não se ofenda. Um egoísmo comum. Eu tinha um compromisso para pregar e uma mensagem que não estava nem no coração, estava na manga. Eu tenho mesmo e vou lá e prego e acabou. Chego ali, pensativo, de que eu tenho que estar aqui? 3, 4 da tarde, se eu prego às 8 da noite, só porque eu dependo de carona, porque senão eu não estaria aqui. Mas Deus nunca nos leva a nenhum lugar por acaso. Tinha uma menina que ia fazer 3 anos, ela tinha 2 anos e meio. Se você conhece esta menina, você confirma para mim. Uma menina loira, bonita, quase 3 anos de idade, linda, um sorriso firme, assim, franco. E acreditem, pasmem, ela gostou de mim. Eu acho que ela achou parecido com o tio Chico aquele do filme. Ela me pegava pela mão e me levava até como é chiqueirinho que chama aqueles, cheio de brinquedo, boneca sem cabeça, carro sem roda. Situação difícil. E o cara, e aquele berção cheio de brinquedo. E ela me tirou da mesa do café
e me levava pela mão para lá e para cá, como se eu fosse o brinquedo dela. Ela é linda, 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 linda. E aí eu tinha que botar a cabeça nas bonecas, eu tinha que colar as coisas, ir para lá e para cá. Eu me encantei por ela. E aí o casal que cuidava do orfanato disse assim, era um pessoal que da igreja que cuidava, de 7 dias ia trocando o casal. Tu não és o primeiro a se apaixonar pela Sueli. De que vontade de levar para casa mesmo a Sueli, é um doce. E aí eles disseram assim, essa menina aí, agora tu tá vendo ela tão forte, mas ela chegou aqui cor e osso, o cabelo cheio de bicho assim. A mãe deixava ela na calçada para se prostituir por uma pedra de crack, e essa menina chegou aqui quase morta. Hoje ela é linda, mas um dia ela chegou aqui arrasada. A Sueli não tinha nenhum motivo para sorrir dessa forma, nem para te tratar dessa maneira. Sueli é uma guerreira. E aí este casal disse para mim assim, ela está esperando ser adotada? Existem algumas famílias interessadas na Sueli, mas o trâmite é tão complicado. Tudo que ela precisa mesmo é uma chance para recomeçar. E aí aquilo se joga no coração. De que todo mundo, em algum momento, em algum tropeço, precisa ter a chance de recomeçar. E muitas vezes nós mesmos, dizemos, não, esse aí, só matando. Eu sou prova viva de que não é dessa forma. Eu fiz uma amizade tão bonita naquele lugar, que quando a Sueli foi adotada, dias antes me chamaram para me despedir da Sueli. Mas a Sueli foi adotada. Ainda que alguns tivessem dito que a chance dela era mínima, Deus oportunizou uma chance de recomeçar para a Sueli. Bem como essa mulher adulta que começou a errar e ainda fora pega, sabe, dando um indício de que acabou. Porque você erra feio e ainda é pego em adultério, acabou. A lei sentencia, mas Deus está liberando uma palavra aqui. Levanta a mão, querido, eu quero profetizar para esta igreja. Seja lá o que é aquilo que você planejou e está pensando em desistir, agarra isso como de forma profética. Deus não te autoriza a desistir. Ele não desistiu ainda. Comece a sonhar na direção de Deus, você vai ver que as coisas vão mudar para você. Amém, querido? Quem recebeu, diga amém. Amém. Graças a Deus. Jesus havia morrido, isso está lá em João 21. E algumas aparições ele teve depois de sua morte. Eu vou ser breve e procuro ser simples, até porque eu não tenho muito recurso para ser diferente. Jesus tinha morrido já. Algumas pessoas dispersaram, seus discípulos voltaram a pescar peixes, depois de Jesus ter andado com eles e ter chamado eles de pescadores de homens. O próprio Pedro está nu pescando e por ser um influenciador levou mais alguns com ele. Só que Pedrão tinha uma coisa, eu falava ainda com o pastor, Pedrão tinha umas coisas muito parecidas comigo, muito natural, muito sanguíneo. Às vezes que foram prender Jesus. Eu estou falando de Pedro. Às vezes foram prender Jesus e Pedro, na sua pureza, na sua naturalidade, quis salvar o Salvador do mundo. E se atravessou na frente de Jesus. Não. E deu uma espadada, cortando a orelha do Malco. Pedro tinha aquela gratidão, sabe? Tinha alguns amigos que tinham isso comigo na escola. Não, para dar nele tem que dar em mim primeiro. E eu me safava algumas vezes, porque eu era bem magrinho. E Pedro queria ser tomador, porque ele era de espada. Jesus era de paz e de palavra. Pedro tinha comido do pão que Jesus multiplicou. Pedro tinha, uma vez na casa dele, a sogra dele estava com febre. Jesus foi lá e curou a sogra dele. Então Pedro tinha gratidão para comer. Só que Jesus morreu.
E muitos dispersaram. Pedro volta a pescar. Isso está lá em João 21. Depois, se você quiser examinar, você examina. Estamos falando de cenas e situações em que parece que acabou, mas não é o fim. Nós sempre podemos recomeçar. Está lá Pedro pescando, e isso já aconteceu. Aconteceu uma cena parecida, parece um déjà vu. Pedro saiu para pescar e o mar mais uma vez não lhe oferecera nada. Está ele e seus amigos. E lá da beira da praia, Jesus aparece pela terceira vez. Ele já morreu, mas agora é a terceira aparição de Jesus. E lá da beira da praia ele diz assim: pescaram alguma coisa? E eles pensaram que era talvez um aldeão, alguém que vinha passando, e disseram desapercebidos: não pegamos nada, foi terrível de novo. Então joga a rede para o outro lado. E Pedro jogou a rede. Não precisou esperar muito, porque ele jogou a rede e já começou a baixar e levantar. Quem sabe já enrolou no pulso para não perder a rede. Apavorado com o milagre, enrolou para não perder o peixe, porque era isso que ele fazia de melhor. João, mais atento à mensagem, percebeu quem era aquele homem na beira da praia e disse: Pedro, é o Senhor, Pedro. Só que você conhece a história e você sabe que diante da fogueira, este Pedro negou Jesus antes da morte por 3 vezes, se arrependeu amargamente, mas ele negou, amigo, que ele alimentou, que ele curou, que ele ensinou. Agora ele está com a rede cheia de peixe e João disse: é o mestre, Pedro. Pedro ficou sabendo depois, mas foi o primeiro a chegar na beira da praia. Quando ele chega, e quem conhece um pouco da personalidade de Pedro vai saber que esse é um dos raros momentos que Pedro fica em silêncio. Jesus está olhando para ele está com medo de perguntar se aquele é Jesus, e ele fica parado. E eu abro um parênteses para dizer para ti que há momentos que tudo que uma alma consegue é ficar parada debaixo do olhar de Deus. Não há mais força para orar, não há mais força para nada. Jesus está olhando para Pedro. Tanto Jesus quanto Pedro se lembram do que Pedro fez diante, ali em volta da fogueira. Nenhum dos dois está orgulhoso. Pedro negou Jesus 3 vezes em volta de uma fogueira. E agora Pedro chega na beira da praia. Não por acaso, porque um dia na beira da praia Jesus chamou esse homem como um prenúncio, como um começo. Jesus morreu agora, esse homem traiu Jesus diante de uma fogueira, e não é por acaso. O Espírito Santo mostrou para mim, nenhum dos dois estão orgulhosos por saber que Pedro diante do fogo negou o mestre. Mas ali agora tem uma fogueira de novo. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Jesus acendeu o fogo de novo, mas dessa vez para alimentar o amigo traidor. Quer comer, Pedro? Tem pão. Quer comer, Pedro? Tem peixe. Pedro achou que estava tudo acabado porque traiu o amigo. Mas Jesus acendeu o fogo de novo. Oh, aleluia. Jesus volta na beira da praia. Jesus volta ao mesmo lugar e acende o fogo de novo. Para te entender que tem jeito, Pedro. Não tem nada acabado aqui, Pedro. Se apagou o fogo dentro de ti, eu acendo. Se você pensou que tinha acabado, Jesus está acendendo de novo fogo aqui dentro de pessoas que, quem sabe, desacreditaram em si mesmo. Pessoas que pensam que nada vai mudar, que não vai acontecer, que 2017 já se passou e não aconteceu. Eu vim com o profeta de Deus essa noite dizer que ele está acendendo fogo de novo. E eu nunca entendi. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas
mais do que a esses, e ele diz: eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. E pergunta de novo: tu me amas? Eu amo. Então faz o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. E agora vem a terceira vez e cai por terra aquilo que eu sempre pensei enganosamente. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, porque Pedro negou 3 vezes, e Jesus, ele paga o mal com o mal, e isso é mentira. A terceira vez vem e diz assim: Pedro, tu me ama mais do que a estes? Agora Pedro sabiamente transfere a responsabilidade. Quer saber de uma coisa, mestre? Tu sabe todas as coisas, você sabe que eu te amo. Transfere para ele a responsabilidade. Se o inimigo está te acusando, transfere para ele. Quem sabe de mim é ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Repreende o mal, pois Deus te deu poder para isso. E eu pensando, claro, negou 3 vezes, Jesus vai perguntar 3 vezes, porque Jesus ele mexe na ferida. Mentira. É que havia algo muito importante para Jesus entregar para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Deus falou comigo: para apacentar as minhas ovelhas tem que me amar. Por isso a insistência deste pré-requisito: Pedro, tu me amas? Se tu não me ama, não adianta te dar a ovelha minha para te cuidar, porque se tu não amar a mim, tu não vai cuidar bem das minhas ovelhas. Por isso a quantidade de vezes. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Estamos falando de situações e pessoas que viveram momentos de fim. Eu quero saber se eu posso pregar mais um tópico. Você diz glória a Deus? Glória a Deus. Posso, pastor? Amém. Neste mesmo prisma, Jesus morreu. Isso é Lucas 24. E este texto é muito conhecido pelos 2 discípulos a caminho de Emaús. A Bíblia diz nesse texto que Emaús distava ou ficava distante de Jerusalém 60 estádios, que são 11 quilômetros. Há uma promessa de que, se ficarem em Jerusalém, do alto serão revestidos de poder. Mas tem 2 desertores voltando para casa. Emaús significa desistência. Emaús significa desertar de um chamado. Emaús significa a contramão da adoração. Pois Jerusalém é para lá e Emaús é para cá. E eles estão voltando para casa sem perceber o Cristo é verdade. Depositaram todas as suas fichas em Cristo, mas este fora assassinado. Eles estão voltando para casa. Desertores, falidos espirituais, correndo de uma guerra em prol do reino de Deus. Os outros discípulos ficaram, alguns dispersaram, mas tem 2 que estão voltando para casa, quem sabe para sentar em suas poltronas, pegar o controle da televisão. E no caminho vem trocando ideia, tipo, tu viu, né? Eu investi tudo que eu tinha, eu segui ele, mas mataram o cara. Olha, os sinais que eu vi para mim eram suficientes. Eu até fui enganado, mas acontece que ele fez tanto milagre que eu acabei seguindo ele. Falidos. E agora quem é que aparece no meio deles sem que eles percebam? O próprio Cristo. Dizendo algo óbvio: que conversas são essas que trocai entre vós enquanto caminham? E por que vocês estão tristes?
Eu vou abrir um parênteses para dizer assim, irmão Paulo, tu acabou de dizer que os caras são falidos espirituais, que eles são desertores, que é uma reunião de fracassados, que eles estão fugindo da raia. Por que Jesus tem que entrar no meio deles? Para que ele cumpra uma palavra que ele mesmo disse: aonde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. Não interessa quem você foi. Se a pauta da reunião é ele está no meio. Amém, querido? Amém. Por que vocês estão tristes? E um deles que chamava Cleópatra disse assim: vem cá, tu é peregrino, tu é forasteiro, tu não é daqui, né? Tu não sabe o que aconteceu com Jesus, um profeta poderoso em palavras e atos, de como ele foi notório, poderoso diante de Deus e dos homens, e de como nossos príncipes o crucificaram. E Jesus diz: o que aconteceu afinal? E aí o que acontece? Eles contam para Cristo, e ele viu que eles estavam com a faísquinha atrasada, e diz: honestos e tardos de coração para compreender o que disse o Senhor através dos profetas, e o próprio Cristo no caminho. Presta atenção, eu estou encerrando. Começa a abrir a Bíblia e abre os livros de Moisés, e abre os Salmos, e começa a indicar pela Escritura que tudo aquilo não era coincidência, mas era a própria palavra se cumprindo. E daí, Paulo? E daí que o meu e o teu Cristo, o nosso Rei a quem oferecemos culto nessa noite, que não é nenhum dia. Por que tu estás dizendo isso? Porque um dissimulado percebe coisas e faz que não estou. Preciso da tua atenção porque eu estou encerrando. Amém? Quem vem comigo, diga amém. Amém. Por que eu falei que Cristo não é um dissimulado? Porque o texto que eu quero que você leia depois diz que eles estão indo para casa, estão indo para uma aldeia chamada Emaús, e você ia onde eles moravam. Mas o texto, pastor Jair, é muito claro. Diz que eles chegam na aldeia e Jesus, olha a loucura, fez como quem ia para mais longe. Ei, já chegaram no destino, mas o texto diz que Jesus fez como quem ia para mais longe. E aí agora vem um texto tão lindo que diz assim: e eles constrangeram Jesus a entrar na sua casa. Que loucura, Jesus sabia onde era a casa, mas fez como quem ia para mais longe, e eles constrangeram Jesus a entrar na sua casa com o seguinte argumento, até um argumento muito poético e bonito, e volta e meia cantamos aí nos cultos: fica, Senhor, já se faz tarde. Eles dizem assim: fica, Senhor, porque já se faz tarde e o dia já se declina. E constrangeram Jesus a entrar na sua casa. Eu abro um parênteses aqui para dizer para ti que é bem assim que acontece. Ou você constrange ele para ele entrar na tua casa, ou ele vai continuar caminhando para mais longe. Essa é a tua oportunidade. Constranja ele a entrar na tua casa. Senhor, já se faz tarde, ou seja, já passou da hora, Jesus. Sabe esse lugar aqui onde está o WhatsApp? É teu. Deixa eu arredar aqui, pai. Eu vou arredar o domingão do Faustão. Faustão, dá licença, deixa ele sentar. Constrange ele a entrar na tua casa, ou ele vai caminhar, vai fazer como quem vai para mais longe. Continuando o texto, já estou quase encerrando. Jesus entra na casa, e agora acontece um outro mistério. Oraram, e ele partindo o pão, e a Bíblia quem diz que ele é revelado no partir do pão. Você está entendendo isso? Jesus foi revelado no partir do pão. Quer que ele se revele na tua vida? Aprenda a partir o pão. Ajuda.
Se não veio no culto, liga para saber o que aconteceu. Se não conseguiu ligação, vai na casa dele. Antes de falar que ele está desviado, vai até lá. Antes de ir até lá, dobra o teu joelho. Você é cristão, ora por ele. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas já faz 3 cultos que eu vou e eu não o encontro. Isso é partir do pão. Ele vai se revelar na tua vida. Amém, queridos? Amém. Jesus é revelado no partir do pão. Ele some e olha o poder do pão. 2 coisas que eu aprendo com o texto. Já era tarde e a distância eram 11 quilômetros. O gás que esse pão deu fez com que eles voltassem dizendo assim: ele está vivo. Ele está vivo e partiu o pão comigo. Amém, querido? Amém. Sabe, parece fim, mas não é fim. Esses homens receberam uma grande notícia. Para encerrar, e de verdade eu estou encerrando, 1 Pedro 1,12. Os estudiosos da Bíblia sabem que este texto de 1 Pedro 1,12 abre precedentes para algumas pessoas dizerem: eu não vou fazer isso, mas algumas pessoas dizem assim: os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus não deixou. Deu para nós esse direito. Eles usam 1 Pedro 1,12, depois você dê uma olhada, para falarem isso. Eu não estou falando isso. Eu quero falar apenas que, se é verdade ou não, eu vou me abster. Mas eu vou dizer, na minha opinião, a palavra mais bonita que eu já ouvi alguém pregar, e que eu já li que alguém pregou, quem pregou? Foi os anjos. Porque na ressurreição de Cristo, e ela está em todos os evangelhos, mas em Marcos, quando as mulheres vão para o túmulo render a última homenagem para Jesus, no caminho de madrugada, elas dizem assim: quem é que vai arredar a pedra? Nós somos mulheres. Elas queriam perfumar Jesus, besuntar Jesus com mirra, unguento, aloés. Elas queriam render a sua última homenagem para o mestre. E elas perguntam uma para as outras: quem vai arredar a pedra para que a gente possa homenageá-lo? E eu fiquei pensando: mas como assim? Você consegue imaginar Jesus dentro do túmulo? Tem alguém aí fora? Quem está falando? Eu sou Jesus, eu venci a morte, mas não consigo sair do túmulo. Pouco provável. Elas chegam no túmulo e se deparam com a pedra já arredada. Eu quero o Evangelho de Marcos porque tem uma particularidade nessa instância. Está lá 2 homens de branco, 2 anjos. Nem deixa as mulheres entrar e dizer assim: olha a palavra que o anjo prega agora. Vieram buscar Jesus Cristo, o Nazaré? Entra aqui. Só no Evangelho de Marcos tem isso. A cabeça dele estava para cá, os pés para cá. E eu digo: por que isso, né? E aí Deus mostrou para mim, para que ela sentisse o ambiente. O ambiente de morte, é túmulo mesmo. Ele estava aqui, ele era um cadáver e estava aqui. Mas ele não está mais aqui. Vieram buscar Jesus o Nazareno, ele não está aqui, mas vai adiante de vós. Se os anjos queriam pregar o Evangelho e Deus deu para nós, eu não sei, eu não vou entrar nessa discussão. Eu quero dizer que para mim, a palavra mais bonita que pregou foi os anjos. Acontece algo. Última coisa, e eu não incomodo mais. Antes das 9 eu encerro.